seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre suplementos e emagrecimento, algumas dúvidas que vocês enviaram pra mim, certo? Antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero deixar claro que a base para termos ótimos resultados realmente depende da alimentação. Se você colocar suas expectativas todas nos suplementos, talvez você se frustre. Como eu não quero que você passe por isso, então foque nos alimentos e use realmente os suplementos como facilitadores, mas eles sozinhos não vão trazer os resultados que eles prometem, tá certo? Deve estar combinado com uma boa alimentação. E quero lembrar vocês de seguirem aqui no meu canal, se inscrever, deixa o seu like, comenta, tá? É um prazer estar trazendo sempre, semanalmente, conhecimentos de nutrição aqui pra vocês. Então vamos lá. Primeira pergunta sobre suplementação e emagrecimento. Quem quer emagrecer pode usar whey protein? Então, gente, pode, tá certo? Whey protein é a proteína do soro do leite. A gente tem alguns tipos no mercado, como concentrado, isolado, hidrolisado, mas o importante é a gente pensar no whey protein como uma forma prática de a gente consumir proteínas. Realmente as pessoas têm uma falta grande de proteína na alimentação. Proteína é um nutriente que, como todos os outros, desempenham funções importantíssimas para o nosso organismo, dentre elas crescimento muscular, a parte de construção, hormônios, imunidade, dentre tantos outros benefícios, certo? Dentre tantas outras funções também, porque não é somente o benefício, é algo necessário. A gente precisa consumir proteínas ao longo do nosso dia. Se não tiver, se a gente tiver em déficit de proteína ao longo do dia, a gente pode ter algumas consequências, como por exemplo, perda de massa muscular. Se você estiver no seu processo de emagrecimento, você pode ter mais chances de ter flacidez, queda de cabelo, porque como eu falei, a proteína tem uma função estrutural na nossa saúde. E aí a gente pode sim utilizar o whey protein, mesmo se o objetivo for emagrecimento. Aproveitando outra dúvida, é comum, será que eu posso tomar o whey protein mesmo se eu não fizer atividade física? Sim, também. Independente de você estar treinando ou não, você precisa consumir proteínas. E uma das formas de a gente consumir proteína é através do whey. Então você pode sim utilizar, tá certo? Vamos lá para a segunda dúvida? A segunda dúvida, gente, creatina incha? Então, vamos lá, muita gente acha que usar creatina vai deixar aquela sensação de edema, aquela retenção de líquido, que muita gente vai para até drenagem linfática para poder minimizar, ou então toma chás diuréticos para poder minimizar. E não é assim, tá certo? O mecanismo de ação da creatina retém um pouquinho de líquido, mas é dentro das células musculares, ou seja, nem é visível pra gente esse inchaço que acontece, e esse líquido é o líquido que realmente vai trazer o aumento de força, porque a creatina é um suplemento utilizado para aumento de força e ganho de massa muscular. Então, ele não incha dessa forma negativa que as pessoas falam. Uma pessoa que está em processo de emagrecimento, ela também pode usar creatina sem nenhum problema, principalmente se é aquela pessoa que está precisando ganhar massa muscular. Por exemplo, pessoas que têm um percentual de gordura muito alto e pouca massa muscular, com certeza se beneficiaria. Tá fazendo um treino de musculação, algum treino para ganho de massa muscular, aumento de força, atletas também se beneficiariam, tá bom? Então a creatina, ela incha, mas não dessa forma ruim que as pessoas falam. É o mecanismo de ação dela, é algo dentro das células do músculo e não atrapalha em nada a parte estética, tá certo? Vamos lá para a próxima. Sobre o Morosil. Morosil ajuda no emagrecimento? Para quem não conhece, o Morosil é um extrato padronizado para finalidade de emagrecimento, retirado da laranja Moro. É a laranja, aquela laranja que tem a parte de dentro toda vermelha. Os estudos mostraram realmente que o Morosil, ele tem uma afinidade com as células de gordura. E aí, por seu poder antioxidante e anti-inflamatório, ele diminui mais rápido as células de gordura, consequentemente facilitando o processo de emagrecimento. Mas vamos lá, se eu tomo Morosil e como mais calorias do que eu gasto, vai resolver? Não vai, tá, gente? O básico para o emagrecimento é ter déficit calórico. Se você come menos calorias do que você gasta, uma alimentação bacana, treina e toma Morosil, você vai potencializar o seu resultado. Mas se você está criando sua expectativa somente no Morosil, não gaste seu dinheiro, tá certo? Que não vai valer a pena.
Cúrcuma ajuda no emagrecimento? Cúrcuma longa, tá? É o mesmo açafrão da terra. Ajuda sim no processo de emagrecimento por diversos mecanismos de ação, desde melhorar o controle de glicemia, por ter ação anti-inflamatória. Nossa gordura ela é pró-inflamatória, ela produz substâncias inflamatórias e isso retarda o processo de emagrecimento, por ajudar em estresse e ansiedade. A gente sabe que dessa forma a gente sente menos fome, tá? Então, diversas formas, sim, a cúrcuma pode ser utilizada com a finalidade de emagrecimento. Só que ela não serve só para emagrecer, ela traz muitos benefícios à saúde. A cúrcuma ela ajuda em muitos aspectos. Eu costumo dizer que se a gente fizer um estudo, tal coisa, a cúrcuma vai trazer um resultado positivo. Ela é realmente muito utilizada, muito aplicada, e a gente pode usar tanto na forma do alimento, né, a raiz, em pó, como a gente tem acesso aqui no Brasil, a açafrãozinho como tempero. Lembrando que ela é mais bem absorvida junto com gordura e junto com pimenta do reino. Ou a gente pode utilizar na forma de suplementação, tá bom? Então sim, super válido. Termogênicos valem a pena? Termogênicos são o quê? São combinações de ativos que aceleram o metabolismo. Como assim acelera o metabolismo? A gente tem uma taxa metabólica basal. O que é isso? É quanto que o nosso corpo gasta de calorias para a gente ficar vivo. É quanto o nosso corpo gasta de calorias para respiração, coração batendo, cérebro funcionando, as nossas reações vitais. Quando a gente usa suplementos termogênicos, esse gasto basal, que é a nossa taxa metabólica basal, a quantidade de calorias que o nosso corpo precisa para as reações vitais acontecerem, aumenta um pouco. Só que isso vai depender de quais ativos você está falando. Por exemplo, a cafeína tem esse aumento. E, por exemplo, quando a gente usa um termogênico, dá uma sensação de mais energia, mais disposição. Então, para uma pessoa que está se sentindo fraca, sem disposição para o treino, é algo que é interessante sim utilizar. Só que, além disso, dependendo do termogênico, ele pode ter outros compostos que têm uma ação termogênica, mas que também tem um outro efeito. Por exemplo, chá verde, guaraná, gengibre, eles não elevam tanto gasto de calorias do nosso corpo como a cafeína. Porém, eles têm um efeito de aumentar a biogênese mitocondrial. O que é isso, Tanara? Bom, a biogênese mitocondrial é a capacidade do nosso corpo de formar novas mitocôndrias. Mitocôndria é um componente das nossas células que é lá com a fábrica de queimar gordura. Então, quanto mais mitocôndrias a gente tem no nosso corpo, mais energia nós temos e mais facilidade para emagrecer nós temos. E tem várias estratégias para aumentar essas mitocôndrias, e dentre elas o uso de alguns ativos, como o chá verde, o gengibre, o próprio açafrão da terra, dentre outros, e muitos compostos desses às vezes estão dentro dos termogênicos. Mas atenção, eu particularmente prefiro termogênicos que sejam manipulados e feitos especificamente para aquelas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes o termogênico que já é pronto, eles podem ter concentrações muito altas de alguns ativos, aumentando sua ansiedade, sua insônia. Pessoas com hipertensão, algumas doenças cardiovasculares não devem fazer uso. Tem pessoas que têm contraindicações, então não sugiro fazer o uso por conta própria de suplemento algum, principalmente falando-se de um termogênico, tá certo? Isso vale para suplementos pré-treinos também. Tem horário certo para tomar, tem tempo certo para tomar, então é interessante fazer acompanhado e orientado. Probióticos valem a pena? Para quem não sabe, probióticos são bactérias boas que devem fazer parte do nosso intestino. E pelo estilo de vida, muitas pessoas têm queixas gástricas e intestinais, azia, empachamento, diarreia, constipação, que é a prisão de ventre, excesso de gases, dentre várias outras queixas. E aí o probiótico vai ajudar a melhorar essa saúde intestinal. E realmente já é visto que alguns probióticos específicos, ou seja, alguns tipos de bactérias, podem ajudar a diminuir a capacidade de digestão, perdendo mais calorias nas fezes, favorecendo o processo de emagrecimento, melhorando a produção de algumas vitaminas no próprio intestino, também ajudando na capacidade de digestão e absorção dos nutrientes, diminuindo a fome, aumentando o nível de saciedade, tudo isso através de um cuidado intestinal. Claro que só apostar a expectativa no probiótico não vai adiantar. Adianta eu encher a minha alimentação de alimentos que aumentam bactérias ruins do intestino e usar o probiótico no final do dia?
não adianta. Então, eu tenho que nutrir meu intestino de uma forma positiva e, além disso, usar o probiótico também. Ele pode ser um grande coadjuvante aí no processo de emagrecimento. Então, gente, essas eram as dúvidas que eu ia trazer aqui sobre suplementação e emagrecimento. É um universo muito grande, tem muitos outros suplementos que a gente pode comentar mais pra frente, mas vamos ficar por aqui para o vídeo também não ficar muito longo, né? E aí eu quero que você deixe aqui o que você achou desse vídeo, se você já tomou algum desses suplementos, como você se sentiu, eu gostaria muito de saber, e me diz também como é que tá o seu processo de emagrecimento. Também não quero deixar de convidar você para as lives semanais que acontecem lá no meu Instagram, @TanaraFerreiranutri. Lá no meu Instagram eu tô sempre tirando dúvidas, dando dicas, postando e também fazendo essas lives semanais que acontecem nas quintas-feiras. Então, espero você lá e até o próximo vídeo. Tchau!